Roma foi uma superpotência política, econômica, dominou o mundo, mandou no mundo. Você pode ver aí os filmes antigos aí de luta de espada, aquelas batalhas, como por exemplo lá aqueles filmes que nem aquele que Brad Pitt representou, que ficou muito famoso, né? É Troia, né? Que tem a Grécia. A Grécia também já foi uma superpotência econômica. E aí entra aquelas histórias lá dos gladiadores. E aí Roma também com os seus gladiadores com aquelas lutas travadas, né? Cheio de escudo, de espadas, né? Lutas muito sangrentas. Então, por que essas lutas nesses filmes são muito famosos? Porque esses dois países, há 2.000 anos atrás, foi uma superpotência. Quando Roma foi uma superpotência, seu idioma, que é o alfabeto latino, de A a Z, começa a dominar o mundo e os países, o povo que saía de Roma para construir outros países e descobrir outras terras, começou trouxe de lá para cá o latim, né? É por isso que nós somos latino-americanos. Nós vivemos num território chamado América, que é o continente América, né? Que foi o que eu expliquei bem no começo do áudio, né? Por isso que é bom a gente dar detalhes, né, para a pessoa entender e saber juntar as coisas. Quando o povo que vivia ao redor de Roma, como os portugueses, por exemplo, descobriu o Brasil e trouxe para cá o latim, nós passamos a usar o alfabeto de A a Z latim, porém falando o português, que é uma outra forma de falar, de se pronunciar, e, e aí sobreviveu no português e também no espanhol, porque teve outros idiomas ao redor aqui nos países vizinhos, por exemplo, que fala também o idioma usando o alfabeto latim, né? Porque Roma dominava o mundo há 2.000 anos atrás e quando eles começaram a se espalhar e conquistar outros territórios, eles levaram consigo o idioma latim. Então muitas palavras sobreviveram no idioma latim. Sobreviveram nos outros idiomas, tá? No inglês, sobreviveu palavras no inglês, como eu expliquei num vídeo que eu gravei anterior a esse aqui, explicando sobre o nome bull, que é o mesmo nome boi, né? Que é em português, bull em inglês, que é boi, né? Que é onde eu explico a origem do nome do diabo, a palavra diabo, de onde veio a história do diabo. Eu explico em um vídeo anterior, tá? E que eu gravei anterior a esse aqui. E aí várias palavras sobrevivem no nosso português e sobrevive também no espanhol. Né? Você pode ver que por mais que você fale um idioma diferente, ou outro país fala um idioma diferente, mas as letras são as mesmas, tá? De A a Z. No Ocidente, as letras são as mesmas. O Ocidente, para quem não sabe o que é Ocidente, é assim, ó. Você imagina que a laranja é o planeta Terra. Divide ela no meio. Imagina que você está dividindo ela no meio. Uma metade do planeta é o Oriente, que é onde aquele povo lá escreve tudo engarranchado, tudo estranho. Que eles escrevem assim, que para nós é muito estranho, né? Parecendo um garrancho, aquelas letras tudo. Ali é o Oriente. Do meio do planeta para cá, nós estamos no Ocidente. E o continente que nós vivemos, as terras se chama América, mas a região do planeta Terra se chama Ocidente. Então aqui no Ocidente, que é de onde veio o que chegou o idioma latim, o de A a Z, aqui no Ocidente se você falar inglês, você está falando o idioma inglês, mas as letras são as mesmas, né? Por exemplo, você vai falar a palavra te amo em português, em inglês é I love you. Mas qual a diferença? A diferença é as letras que você usa, a ordem do alfabeto que você está usando. Mas o alfabeto é o mesmo de A a Z. Então foi isso que aconteceu no mundo quando os países que dependiam de Roma se espalhou pelo mundo e começou a conquistar outros territórios, tá bom? E aí o nome Dio sobreviveu no espanhol, quando eles chamavam o sol de Dio, que é o deus Dio. Então o nome Dio sobreviveu no espanhol. Os espanhóis chamam Deus de Dio. Inclusive eles têm uma mania de chamar Maradona, quando se refere ao futebol, fala que Maradona é o Deus Maradona, né? Ou o Joe Maradona, o Jos Maradona, né? Então por quê? Porque várias palavras que vêm lá do latim, que o latim também pegou emprestado com a Grécia, né? Que a Grécia dominava o mundo, mas foi Roma lá e venceu contra a Grécia e passou a dominar a Grécia. E aí
As palavras que tinha do grego entrou no latim. As palavras que tinham no latim entrou no nosso português, foi para o espanhol, foi para o inglês, né? Como a palavra tri, por exemplo, que quer dizer três em inglês, é uma palavra grega, né? Por isso que tem o tridente do deus Poseidon. É um objeto perfurante com 3 pontas. Tri, né? Sobreviveu no inglês. Então eles espalharam de lá para cá e veio trazendo e trouxe os idiomas deles junto, né? Em questão da religião ter chegado até aqui da Bíblia, é porque os padres vieram junto, né? A Bíblia Sagrada estava, Roma dominou a Bíblia Sagrada, a Igreja Católica surgiu na Roma Antiga, eles se espalharam conquistando o mundo e trouxe junto a Bíblia Sagrada. E aí que a religião dos judeus chega até nós. A história de Cristo, a história de Deus na Bíblia, né? Que é o Deus que a gente tem mania de falar que é o Deus universal, que foi ele que fez o mundo, né? Toda cultura tem seu Deus, toda cultura tem sua crença, toda cultura tem sua forma de ver, enxergar diferente de nós. E eles falam que o Deus deles é que fez o mundo, assim como nós falamos, o japonês fala, o chinês fala, os coreanos falam. Toda cultura tem seu Deus, tá? Então, sem mais detalhes, para não fugir muito do assunto, quando o nome Deus sobrevive no espanhol, vindo ainda do grego, né? E chega aqui no espanhol o Dio, que é o primeiro nome que o povo minoico chamava o sol. Dio. Chamava o sol de Dio, que é o deus dele, que era Deus na época. Quando constrói a cidade da Grécia, passa para Zeus. Outros países ao redor chamam de Deivos. E Roma chama de Deus. E Roma substitui o nome dos outros deuses na Bíblia Sagrada. Ok? O nome Dio sobreviveu no português como dia. O nome Dio, que é o Deus Sol, que é o primeiro, né, que eu expliquei sobre os minoicos, os primeiros povos que viveu na Grécia, sobrevive no português como dia. Se alguém abre a janela da sua casa e você ainda está deitado e fala para você assim, já está dia, automaticamente você vai lembrar do que se a pessoa falar assim? Você vai lembrar que está claro e quem dá claridade é o sol. Né? Então está dia por causa do sol. Os minoicos na Grécia Antiga adoravam o sol, chamava ele de Dio, que era um deus para eles. Ok? E a palavra sobrevive no nosso português com A, dia, e no espanhol com O, Dio. Ok? É aí que entra, é que surge a origem do nome de Deus. Para você entender uma história, para você entender uma coisa, você tem que pegar tudo pela raiz para poder você entender. Tá? Não adianta você ficar querendo entender as coisas somente com um olhar espiritual. Você tem que entender a história, senão quem sabe da história, quem conhece a história, domina você. Domina a sua mente, coloca mentira na sua cabeça, diz para você que para você interpretar uma coisa tem que ser só com o Espírito Santo de Deus, sendo que existem livros para você estudar, existem histórias para você pesquisar, analisar e investigar. Claro que é muito difícil, nosso dia a dia é cheio de batalhas, cheio de coisas pra gente fazer, cheio de afazeres, né? Não é fácil você ficar pesquisando, investigando essas histórias detalhe por detalhe. E o nome Jeová, o primeiro nome, o mais antigo, que o povo lá na Jamaica chama de Já, né? Que a história de Deus também na Bíblia Sagrada chega lá na Jamaica, eles chamam ele de Já. Os primeiros nomes do Deus Jeová era Já, depois foi Iavé e depois Javé e depois Jeová. Tudo é o mesmo nome, como eu dei o exemplo do legume mandioca. É um exemplo estranho, mas foi só para poder ficar mais fácil de exemplificar, tá ok? Então, todos os nomes que tem no Velho Testamento da Bíblia, que recebeu homenagem e referência por causa da adoração ao Deus Iavé, as crianças foram batizadas com nomes que tem a junção do I e o A junto. Ia, como por exemplo Isaías, o profeta Isaías. O profeta Isaías recebeu homenagem por causa da adoração ao Deus Iavé, né? O nome Iavé tem a junção do alfabeto das vogais Ia. Então Isaías recebeu homenagem. Outro profeta também que recebeu homenagem e referência foi Ezequias. Ezequias também recebeu homenagem e referência sobre o Deus do Velho Testamento, quando era adorado o Deus Iavé. Teve vários deuses, né? Eu expliquei no começo sobre a adoração ao Deus Baal, que era um bezerro, era um boi,
que é de onde surge a origem do nome da história do diabo, que é por isso que o diabo tem chifre em todas as imagens do diabo, filme que se assiste, desenhos animados, estátua que fazem sobre ele, tudo quanto é charge que faz sobre o diabo, ele tem chifre, porque a história dele surge de um boi, tá? Isso eu explico em outro vídeo. Então, todo nome que leva a junção das duas vogais Iá junto é uma homenagem ao deus Iavé, ok? Quem recebeu o nome também em homenagem aos deuses, a outro deus que o povo do Velho Testamento adorava, os judeus adoravam, que é o deus El. Quem recebeu homenagem também foram alguns personagens da Bíblia, inclusive os anjos. Alguém sabe de quais anjos eu estou falando? Pensa aí você agora que está ouvindo esse vídeo. Qual anjo que eu estou falando? Fala o nome de 3 anjos aí. O nome que termina com a palavra, com a palavra El. E-L. É o anjo Gabriel. Termina com El. E eles adoravam um Deus chamado El. Por que os nomes são tão parecidos? Exatamente por causa disso. O anjo Rafael termina com El, né? Era tudo referência e homenagem que fazia ao Deus que eles estavam adorando naquele momento. Eles brigavam, batalhavam para disputar qual Deus era mais poderoso para depois passar a adorar aquele Deus. Enquanto eles não batalhavam e não discutiam, não faziam reformas políticas, como está escrito na Bíblia Sagrada, no Velho Testamento, a reforma política de Josias, né? A reforma política de Jessé, a reforma política de fulano de tal, eles faziam reformas políticas e também mudavam a adoração ao Deus que eles estavam adorando naquela época. Então o deus Rafael, o anjo Rafael recebeu homenagem por causa do deus El. O anjo Gabriel, né? Personagens como Ezequiel, né, termina com El, recebeu homenagem, né? Samuel, Ismael e assim vai. Você pode notar que os nomes são todos parecidos, terminando com esse som consoante, consonotal. São parecidos. Iavé, né? Jeremias, Isaías e termina com El, ou começa com El também, né? Tem uns que começam com El também, como Elias, né? Tudo recebia homenagem por causa do Deus que eles estavam adorando naquele momento, ok? E a Bíblia foi escrita em hebraico, que é o idioma original dela, que é o idioma de Israel. Quando sai de lá, ela é escrita em grego, depois ela é escrita em romano, né, que é o latim. O país de Roma fala o idioma latim, que é o que eu expliquei aí anteriormente. E hoje, em qual idioma ela é escrita? Ela é escrita em todos os idiomas, então em vão você falar assim, a Bíblia foi traduzida em 3 idiomas. Qual? O hebraico, o grego e o latim. Não, é errado. Hoje ela é traduzida em mais de 20 idiomas. Então ela é possível de alteração, é possível mudanças. Um ponto e uma vírgula muda o sentido de um texto e de uma história. Você sabia disso? Pois é. Até o século VIII, até os anos 800 desse nosso calendário, a Bíblia Sagrada não tinha pontuações. Ela era escrita sem pontuações, ok? Então eles começaram a colocar pontuação na Bíblia Sagrada. É aí que muda o sentido do texto, muda o sentido da palavra, muda o sentido da frase, muda o sentido de tudo. Então a Bíblia Sagrada ela já foi alterada várias e várias vezes. Tá? Tem que ser muito ingênuo para acreditar que a Bíblia Sagrada ela é a mesma desde sempre. Eu expliquei no vídeo anterior sobre o surgimento do nome do diabo, que a Bíblia Sagrada tem hoje a Bíblia Sagrada Católica, que se diferencia da Bíblia dos protestantes, do povo que nós chamamos de evangélico e crente, né? Daí você vê que então existe mudança e diferença na Bíblia Sagrada. Então ela foi alterada. Ela não pode ser a mesma Bíblia. A Bíblia Sagrada é a mesma do Alcorão? A história é a mesma. Lá no Alcorão, que é a Bíblia do povo islâmico, né? A Bíblia deles é chamada de Alcorão ou Corão. Você pode falar Corão ou Alcorão. É a mesma Bíblia dos judeus, né? Mas e aí? Eles concordam com o que você concorda? Não. Por quê? Porque está escrito outras coisas. Você concordaria com o que os judeus seguem? Você seguiria uma Bíblia de Jerusalém, original de Jerusalém? Também não, você não vai concordar. Inclusive, você não vai casar aqui com 3 mulheres aqui no Brasil, vai? Não, então significa que você também não concorda. Então, a Bíblia Sagrada ela não é a mesma
em todos os territórios não, tá? Ela é diferente, ela é alterada, ela é modificada, inclusive tem Bíblia dos Santos, na Bíblia Católica tem imagem de santo, tem história de santos, tem a Bíblia de Maria, tem livros de Maria, tem livros de Ruth que não tem na Bíblia protestante. Então nunca caia nessa lábia, nessa ideia de que a Bíblia nunca foi alterada e que ela é a mesma, que sempre foi a mesma, porque não. Ela sempre sofreu mudanças, tá? Inclusive o nome dos deuses, que eu expliquei no começo, que é por isso que surge o nome de Deus. Tá ok? E era isso que eu queria explicar para vocês, né? Quem gostou da explicação, eu fico agradecido, porque eu gosto que a pessoa entende. Me desculpe aí por ser um assunto muito polêmico, pesado de se tocar. Não é uma coisa que nós acreditamos e seguimos desde criança, acreditando que aquilo é sempre uma verdade absoluta e não acreditamos nem abrimos a nossa mente para outra coisa. E quando vem alguém com um assunto, uma ideia diferente, mostrando outro ponto de vista, a gente se sente ofendido, né? Vocês me desculpem aí se eu ofendi alguém, mas eu, de uns tempos para cá, eu passei a ver o mundo diferente, ter uma outra visão de mundo. E claro que muitos líderes religiosos não gostam de mim. Eu já fui ameaçado por líderes religiosos, já me pediram para me afastar de perto de igreja, sair de perto de membros deles, já fui ameaçado e a ameaça foi coisa séria, não foi brincadeira, tá bom? Porque muitos líderes religiosos, praticamente a maioria, odeia conhecimento. Eles gostam de ter conhecimento, mas não quer que você tenha, ok? Só um detalhe que eu já ia me esquecendo, a adoração ao Deus Sol não ficou somente na Grécia não, tá? Roma também chegou a adorar o Deus Sol também, tá? Inclusive, um imperador romano, ele chegou a adorar o Deus Sol Invicto, né? Eles chamavam de Deus Sol Invicto, porque acreditava invicto é alguém que vence todas as batalhas contra o seu inimigo, né? Ou é adversário. Então Roma também chegou a adorar. Como eu disse, né, as religiões elas se misturam, há uma fusão religiosa. Uma religião ela entra na outra, tá? E começa um a pegar o mesmo hábito do outro. Então os deuses que passam a se misturar, muda de nome, né? Como acontece, por exemplo, entre o candomblé e a igreja católica, né? E o catolicismo. Lá no candomblé tem São Jorge, que também é Ogum, né? É São Jorge para a igreja católica e Ogum para os africanos, né? Que é o candomblé. Então, existe fusão religiosa entre elas, tá bom? Entre eles. E aconteceu também no passado também. Roma se misturou com a Grécia. E aí, os romanos adoravam o deus Sol e tinha um deus específico, né? Existia uma época para eles adorar o deus deles, né? Existia época e dia para eles adorar o deus deles. Então, eles adoravam o deus Sol no domingo, tá? Esse era o dia que eles adoravam, caía bem no domingo. Inclusive o nome domingo em inglês se fala Sunday, tá? Quem entende de inglês aí sabe o que eu estou falando. Se fala Sunday. E como eu disse no começo dos meus áudios, o idioma inglês ele pegou muitas palavras, né, que veio do latim, porque o alfabeto latino, ele que foi o precursor, ele que é o iniciante dos idiomas aqui no Ocidente, né, como o nosso português, o inglês e por aí vai. Então o inglês pegou essa palavra Sunday, que significa dia do sol, tá? Sunday, sun, sol, day, dia, dia do sol, tá ok? Porque eles adoravam o Deus Sol no domingo. Então por isso que a palavra domingo em inglês se fala Sunday, tá? Agora o domingo é uma palavra que é mais enraizada lá na antiguidade, que era mais enraizada no latim, tá? Eles não falavam exatamente o nome do Deus Sol. Eles falavam domingo, tá ok? Mas quando se fala o Deus Sol, aí eles se usa a palavra Sunday. Então,